Estamos de volta, meus amigos. Direito Constitucional para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2021. Espero que realmente seja o concurso em 2021 e caso não seja, não estou aqui fazendo nenhuma previsão, mas caso não seja, você já está se preparando também para o concurso de qualquer forma. É sempre muito bom que você trate dos assuntos mais difíceis do concurso antes, né? Então, primeiro você faz as coisas mais difíceis, depois você faz as coisas que não são difíceis. Porque as coisas fáceis você vai conseguir fazê-las facilmente. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não é, né? E as coisas mais difíceis você precisa fazer em primeiro lugar, porque elas levarão mais tempo. Por isso que, se você prestar atenção no canal, eu sempre tenho trazido, não é tenho trago, hein, pelo amor de Deus, eu sempre tenho trazido aqui no canal os assuntos mais tormentosos em primeiro lugar, tá? A parte mais difícil de direito constitucional, acredite, já passou. A gente já viu nos artigos 37, 38, 39 e 40. Aquela parte é aqui. A meu juízo é a mais difícil. Agora a gente vai para uma coisa um pouco mais tranquila, tá? Tanto nessa parte aqui do artigo 41, depois nós já vamos ver o artigo 92, que estava no edital passado, e depois a gente já vai entrar na parte de direitos e garantias fundamentais, que é um pouco mais fácil, não é exatamente muito fácil, porque podem existir ali questões que podem complicar você, mas acaba sendo até mais gostoso de estudar do que isso aqui. Eu concordo com você que isso aqui é uma coisa pouco mais desconfortável para estudar, mas para passar no concurso, entenda que você vai ter que passar por algumas questões desconfortáveis e a minha missão como professor é tentar deixar isso o menos desconfortável possível, embora eu, como concurseiro que fui, também tenha a clara noção de que não é exatamente assim a coisa mais alegre do mundo você estudar isso, mas as pessoas adultas fazem o que precisa ser feito e se te motiva, eu diria que você está vendo tudo isso aqui, se você consegue entender isso aqui, saiba que você vai passar à frente de muitas outras pessoas, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso, porque saber o que é difícil, saber o que é desconfortável tem uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é a de que você está mais perto da sua aprovação. Tudo aquilo que você utiliza para aumentar as suas chances de ser aprovado, inclusive conhecimentos mais difíceis, eles, por mais que sejam penosos para que você os aprenda, de fato, eles servem para fazer com que você possa passar à frente de tantos outros candidatos. Esse é o caminho é você se vencer, você vencer o desconforto que você tem com relação às matérias e também você vencer os seus próprios inimigos. E eu sempre falo essa frase, se você se conhece e se você conhece o seu inimigo, você não teme o resultado de 100 batalhas. Isso é a arte da guerra. Isso deve se aplicar para concursos. Não é nada motivacional aqui, não tenho nada contra motivacional, mas é realmente uma coisa muito racional aqui, uma coisa muito clara para você. Depois dessas observações, a gente vai para o artigo 41 da Constituição. E o artigo 41 é um artigo que eu sempre falo, tem cara, tem cheiro, tem jeito de concurso. São estáveis, opa, estamos falando de estabilidade, hein? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. 3 anos após efetivo exercício, quem? Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Resumindo, então, tradução. Quem fez concurso público e foi aprovado se tornará estável na carreira, ou você até pode colocar no cargo, existirão questões que dizem ou na carreira ou no cargo, se tornará estável na carreira ou no cargo após 3 anos de efetivo exercício. Tá? Exercício aqui não eu estou falando, pode parecer bobagem, mas exercício aqui é atividade, tá? Então exercício é a mesma coisa que atividade no cargo, tá? Então não é exercício físico não, tá? Exercício, realmente, o direito coloca a palavra exercício como você estar atuando no próprio cargo, tá bom? Então essa é a ideia. Então você tem a estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício, tá? Preste atenção, a Constituição coloca 3 anos e ponto final, tá? Agora o parágrafo 1º diz o seguinte, então, o caput aqui, a parte inicial do artigo 41, fácil. Então são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então você tem que estar trabalhando naquilo para o que você foi aprovado, no cargo em que você foi aprovado, e aí é claro que você vai ter a estabilidade. Aí eu já quero passar
para o parágrafo 4º. Depois eu vou voltar para o parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas olha só, eu vou até copiar aqui, porque o parágrafo 4º é muito vinculado a isso. Ele diz assim, ó, como condição para aquisição da estabilidade, então como condição para você adquirir a estabilidade, não é uma coisa automática. Né? Qual é a ideia? É obrigatória, então não é facultativa, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então vou fazer aqui uma observação. Para que o servidor seja considerado estável, ele deverá ser avaliado por uma comissão. Essa comissão é composta por outros servidores. Inclusive, cada lei de cada ente público vai dizer como se formará essa comissão, tá? Então, aqui a Constituição traz apenas um contexto geral. Essa comissão é composta por outros servidores, tá? Isso é uma questão importante. E também pode ser composta pela chefia imediata do servidor. O objetivo dessa comissão é avaliar se o servidor preenche requisitos que estarão fixados em lei para verificação se o servidor pode passar a ser estável. Exemplos de requisitos: assiduidade, ou seja, se ele é assíduo, se ele comparece. Produtividade, existência ou não de bom comportamento, etc. Tá? Cada lei de cada ente público vai dizer isso. Mas eu acho importante dizer isso aqui para você, porque isso aqui, primeiro, tem cara de concurso, porque você, como servidor, precisa entrar sabendo que não basta você ter sido aprovado no concurso. Primeiro, você vai ter que esperar 3 anos para que o seu nome não seja escrito mais a lápis, lá na caderneta do RH. Né? O seu nome estará por 3 anos a lápis lá. E veja só, depois dos 3 anos é que o seu nome estará a caneta, estará a tinta lá, não pode mais ser apagado porque você tem a estabilidade. Mas para que escrevam o seu nome a caneta, você precisará passar por uma avaliação. Essa avaliação é feita por uma comissão, cada ente público vai ter a sua própria comissão, e nessa avaliação vão ser verificados alguns assuntos sobre a sua vida. Escuta aqui, o fulano de tal chega na hora? Escuta aqui, o fulano de tal tem iniciativa? O fulano de tal trabalha, né? Porque é uma coisa importante, né? Será que ele vem trabalhar? Será que quando ele vem, realmente ele trabalha, não fica lixando unha durante o expediente? Ou será que ele não fica jogando conversa fora, não fica falando do Bolsonaro, do Lula, do PT, do não sei das quantas? Será que ele não fica falando de política durante o expediente ou de futebol? Então é uma coisa importante, né? Então essa é uma questão muito importante. Então você só se transformará num servidor estável. E por quê? Qual é a garantia da estabilidade? A garantia de que você não vai poder ser demitido de qualquer jeito, né? Então essa é a garantia. Tá? Então, às vezes, você que está estudando para concurso agora, você talvez não tenha essa dimensão. Por que eu preciso ser estável? Ou por que eu tenho a estabilidade? Primeiro, para que você tenha independência dentro das suas atividades, para que você possa, se for o caso até, e se for preciso, denunciar os seus chefes. Então você não vai ser perseguido politicamente por ninguém. Né? Então essa é uma ideia muito importante. A estabilidade serve para proteger o próprio servidor, para que ele tenha o direito e para que ele tenha a possibilidade de denunciar os seus chefes caso os seus chefes façam coisas erradas. Também é uma proteção para a sociedade, porque é interesse da sociedade que os servidores públicos não sofram pressões políticas. E a estabilidade retira do servidor qualquer tipo de vinculação política com qualquer pessoa. Então a ideia é a de que pela estabilidade, depois dos 3 anos de trabalho, ele fica com uma liberdade muito grande para poder realmente fiscalizar, fazer denúncias. Então essa é a ideia, tá, da estabilidade. Então você só vai ser estável, por outro lado, se você apresentar condições mínimas.
não dá mais, e isso aqui é uma coisa, não é nova, tá? Porque isso aqui houve algumas reformas, existe uma emenda constitucional que tratou disso há muito tempo atrás, a emenda constitucional número 32 tratava disso, e o objetivo sempre foi o de se poder verificar se o servidor público está trabalhando ou não. Porque a gente sabe, todos nós sabemos, de histórias, ou nós já vimos, ou nós já presenciamos situações em que o servidor público acha que porque ele é estável, ele pode trabalhar de qualquer jeito, pode fazer o que ele quiser. Não é assim e não deve ser assim. Eu sou procurador, eu pego no pé, tá? Então, isso com relação à minha atividade, eu sou procurador e se eu participo disso, eu cobro mesmo das pessoas. Sabe por quê? Porque veja só, entenda uma coisa que eu estou falando aqui para você. Perceba, eu estou fazendo aqui, a título de exemplo, eu estou fazendo aulas aqui gratuitas. Se eu fazendo as aulas gratuitas aqui, eu faço o melhor que está ao meu alcance, porque as pessoas merecem de você sempre o melhor. Porque é que, quando eu estou trabalhando na repartição pública, na administração pública, com salário em dia, porque é que eu não vou prestar o meu melhor serviço. Então, saiba, se você acha que eu sou bom professor aqui, você não me viu como procurador. Você não me viu trabalhando como procurador da Fazenda Pública. Por quê? Porque a ideia qual é? A ideia é a de que você, como servidor, seja o padrão, para que as pessoas olhem para você e digam o seguinte: olha, essa pessoa aqui é um servidor público, mas nunca se beneficiou do seu cargo público. Ele faz valer o dinheiro que se paga para ele. Essa é a ideia. Tá? Então, se você ganha muito, ganha pouco, se você trabalha bem, se você realmente traz o retorno para a sociedade daquilo que você está fazendo como servidor, você está de fato fazendo aquilo que se espera de você, servindo. O servidor, ele existe para servir. O servidor existe para entregar o seu trabalho, para entregar a sua dedicação ao interesse público. Então isso não é simplesmente, eu vou só para receber em dia. Não, se você está com essa ideia, para até de assistir os vídeos aqui. Eu sei que a maioria esmagadora das pessoas não pensa isso, né? Eu sei que todo mundo quer trabalhar, quer se dedicar. Então, o que eu digo para você, para que a pessoa seja estável, ela precisa ser avaliada. Por quê? Porque você está recebendo em dia. Porque, em geral, a maior parte dos trabalhos é limpo. É um trabalho num ambiente fechado, num local em que possivelmente você vai ter um ventilador, um ar-condicionado, ou se estiver num lugar muito frio, pode até ter um aquecedor. Você recebe, você tem tantos outros benefícios. Por que você não trabalha bem? Né? Por que você não faz o seu trabalho correto? Então, essa é a ideia. Então você estudou e veja só, pensa só uma coisa, você aqui assistindo as 80 aulas de processo civil que eu tenho, as 20 e poucas aulas que eu tenho até agora de direito constitucional, estudando informática, estudando raciocínio lógico, estudando português, aí você entra e vai vagabundar? Não tem como, não é aceitável isso. Por isso que como condição, como diz o parágrafo 4º, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Desempenho é isso, é verificar sua produtividade, sua assiduidade, o seu comportamento, verificar tudo isso, a sua postura como servidor. E aí vai ser constituída uma comissão para essa finalidade, para verificar se você realmente merece continuar ou não como servidor. Professor, e se passar os 3 anos e não for feita a avaliação, quer dizer que eu já sou estável? Não. Às vezes, a depender da repartição pública, uma repartição pública muito pequena, né, aí eles não conseguem fazer a verificação de desempenho ou avaliação de desempenho no tempo certo. Pode até ser que passem os 3 anos e você ainda não foi avaliado, não significa que você já é estável. Porque a Constituição diz que a condição para que você adquira a estabilidade é a que você seja avaliado. Porque eu já vi muitos servidores dizendo o seguinte: passaram-se os 3 anos, não fizeram avaliação, então não posso mais sair. Não, muito pelo contrário. A questão principal é a seguinte: a condição, a Constituição diz que a condição é que você seja avaliado. Um detalhe, né? A própria Constituição não diz que você precisa ser avaliado antes de completar os 3 anos. Mas, para fins de concurso, você vai ser estável após 3 anos. Ponto. Essa é uma informação. Outra informação. Você precisará, para se considerar estável, você precisará passar por essa avaliação de desempenho. São informações importantes. Para fins de concurso, isso é importante. Estou apenas trazendo aqui um parênteses da prática, porque na prática
pode ser que se passem um pouquinho esses 3 anos até que se terminem as avaliações, mas você só será estável depois que você for aprovado com uma nota mínima nessa avaliação de desempenho. Então, parágrafo 4º é isso. Então, a gente lê o artigo 41, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, e para que você adquira a estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho. E o parágrafo 4º diz que, como condição para que se adquira a estabilidade, você precisa obrigatoriamente, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então esse é o parágrafo 4º do artigo 41 e o próprio artigo 41. Agora a gente vai para o parágrafo 1º, a gente vai voltar lá para o parágrafo 1º, que são também parágrafos importantes. Ó. O servidor público estável, então estável, quem é o estável? Quem já trabalhou por 3 anos e quem já foi avaliado pela comissão especial para avaliação do seu desempenho. Então, esse servidor público estável só, e olha que expressão importante, né? Só, ou poderia estar também somente, né? Só ou somente perderá o cargo em 3 situações. Olha só. Primeira delas, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Veja só, um parênteses aqui, a gente ainda vai ver, lá na parte dos direitos fundamentais, artigo 5º, etc., um artigo que diz assim, para que você considere alguém culpado, essa pessoa só será culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então pense só uma coisa comigo, e veja só, isso aqui independente de quem é o beneficiário ou não do que eu estou falando, tá? Para que você entenda. Se você, para prender alguém, você, segundo a Constituição, só pode prender depois que transitou em julgado. Professor, o que é transitar em julgado? Né? Uma sentença transitada em julgado, vou até colocar aqui, observação. Sentença transitada em julgado é aquela contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Tá? Então pense você, por exemplo, né, a título de informação, você tem lá um processo, e o processo, se você não gostar, vamos voltar um pouquinho para o processo civil, se você não gostar da sentença, você faz a apelação. Se você não gostar da apelação, você tem o direito de fazer, por exemplo, o recurso especial, você tem o direito de fazer o recurso extraordinário. Então vejam, são várias etapas até que não caiba mais nenhum recurso contra aquela decisão. Então veja só, para que você prenda alguém e considere alguém culpado, você só pode prender depois que transitou em julgado. Para que você tire o cargo, para que o servidor perca o cargo como servidor, esse servidor estável só vai perder o seu cargo depois de uma sentença judicial transitada em julgado. Preste atenção, independente de suas opiniões, enfim, políticas, seja lá o que for, mas a necessidade de se esperar o trânsito em julgado sempre existiu, sempre esteve escrito na Constituição. Ah, eu não gosto disso, tudo bem, que se lute para mudar a Constituição, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas segundo a Constituição, para que você prenda alguém lá do artigo 5º da Constituição, essa pessoa só vai ser considerada prenda como uma pessoa culpada, né? Para que essa pessoa seja considerada culpada só com o trânsito em julgado. Para que uma pessoa que é servidora pública possa perder o seu cargo, a mesma coisa, somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Veja como a situação é delicada, porque eu já vi servidores públicos estáveis pedindo para que as pessoas que fossem condenadas criminalmente em segunda instância fossem presas. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, então tá, você que é servidor estável, você vai querer perder o seu cargo também quando houver uma decisão em segunda instância ou quando houver o trânsito em julgado? E essa é uma resposta importante, porque a mesma coisa que se aplica para que você possa prender alguém por conta de uma condenação definitiva, se aplica para o servidor. O servidor somente pode perder o cargo, ficar fora do cargo, depois que transitar em julgado. Enquanto ele estiver recorrendo, ele tem o direito de continuar no cargo. Professor, não concordo, acho imoral. De novo, não vamos entrar nisso. Pense que, por vezes, você só vai conseguir provar a sua inocência, ou só vai conseguir anular um processo lá na última instância.
Você vai querer ficar sem o seu cargo público? É claro que não. Então, a ideia principal é a seguinte: o servidor público estável só vai perder o seu cargo, primeira hipótese, em virtude de uma sentença judicial, ou seja, um processo na justiça, tá? Vou colocar aqui, um processo na justiça com a decisão transitada em julgado, ou seja, com uma sentença contra a qual não cabe mais nenhum recurso, tá? Então é uma sentença judicial transitada em julgado, é aquela contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Ou seja, vou até colocar aqui, ou seja, o servidor só vai perder o seu cargo quando não houver mais chance de nenhum recurso em seu favor. Essa é a ideia, tá? Então, primeira hipótese de perda do cargo do servidor é essa, sentença judicial transitada em julgado. Então, essa é uma coisa que pode acontecer. Em geral, quem é que faz essa ação? Em geral, quem faz essa primeira ação aqui, você não precisa nem anotar, mas só para que você entenda. Geralmente é o Ministério Público que ajuiza, que entra com uma ação para que um certo servidor seja demitido. Pode ser que exista uma acusação de improbidade administrativa. Você se recorda? Na parte de improbidade existe lá uma situação que é a seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Então pode ser que este processo aqui seja um processo por improbidade administrativa. Então o que eu quero que você entenda? Que o servidor ele vai perder o seu cargo, ele vai ficar, entre aspas, desempregado só no final do processo. Só quando transitar em julgado essa decisão. Primeira situação. Segunda situação, que o servidor pode perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Ou seja, aqui me parece que faltou uma expressão que ajudaria muito você a entender isso aqui. Processo administrativo. Mas processo administrativo o quê? Processo administrativo disciplinar. Tá? Processo administrativo, vou colocar entre parênteses, disciplinar, em que lhe seja assegurada a ampla defesa. É claro, todo mundo tem o direito de se defender, não tem nenhum problema, é o que a Constituição realmente quer. Qual é a ideia, portanto, meus amigos? Segunda hipótese é a daquele servidor que está trabalhando e chega todo dia atrasado. É aquele servidor que está trabalhando e a gente descobre que ele bateu em alguém dentro da repartição pública. Ou é aquele servidor que desviou alguma coisa dentro da administração pública. Ou é aquele servidor que está fazendo alguma coisa errada dentro da administração. Essa situação pode ensejar a abertura de um processo administrativo disciplinar. Ou seja, eu vou até colocar aqui para você. A própria administração pública apura os fatos e pune o servidor. E uma das punições é a demissão, ou demissão a bem do serviço público. A gente ainda vai ver isso dentro do nosso Estatuto dos Servidores, dentro da parte do direito administrativo. Mas qual é a ideia, então? A gente está diante de uma situação que não foi a justiça, não foi o poder judiciário que recebeu um pedido para que o servidor perdesse o cargo. Agora a gente está diante de uma situação em que o servidor, de fato, se comportou mal e a própria administração, a chefia imediata, percebeu, ou a procuradoria, por vezes eu como procurador faço muito isso, instaura um procedimento para apurar a falta disciplinar do servidor. Então essa é a ideia. Então você descobre, você como administração descobre alguma coisa errada e esse processo tem como a conclusão, como desfecho, o desligamento do servidor. Então é instaurado um processo. Como que isso acontece? É feita uma portaria, o servidor pode se defender, pode ser apresentada uma defesa por escrito, podem ser ouvidas testemunhas, pode haver um interrogatório do servidor. Tudo isso é feito com uma comissão e depois tudo isso é levado para a autoridade superior ao servidor. E aí a autoridade decide se o servidor deve ser mantido no cargo ou se ele deve ser desligado, se ele deve perder o seu cargo. Tá? Então essa é a segunda hipótese. A terceira possibilidade pode induzir você em erro
E é isso que eu quero tirar aqui para você, essa mística, para que você entenda. Para que o servidor seja estável, ele precisa passar por uma avaliação. A gente acabou de ver, ó, como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Tá? Então ele está lá trabalhando, você entrou hoje. Dentro dos 3 anos você está trabalhando, aí você é avaliado para que você seja considerado estável. Ponto. Resolvido. Depois que você passou por essa avaliação, não significa que a administração nunca mais poderá te avaliar. Muito pelo contrário, a administração pública continuará podendo avaliar você. Mas para que ela continue a avaliar você, será necessária a criação de um procedimento numa lei complementar para que você, depois de ser estável, também possa ser avaliado. Então, o que eu quero que você tenha em mente e o que eu quero que você tenha realmente bem concretizado na sua cabeça. Olha só. Quando o servidor começa a trabalhar, ele ficará 3 anos sem ser estável. Passados os 3 anos, ele será avaliado por uma comissão especial para verificação sobre a existência ou não de condições para que ele se transforme em servidor estável. Até aqui fomos, né? Até aqui fomos. Além dessa avaliação para se tornar estável, os servidores podem continuar a ser avaliados, mesmo depois de adquirida a estabilidade. É isso que eu quero que você entenda. Se depois de adquirida a estabilidade, o servidor não obtiver bom desempenho, conforme lei complementar, ele também poderá ser demitido, desde que assegurado o procedimento com possibilidade de ampla defesa. É isso que eu quero que você entenda. Então, olha só, o inciso 3º do parágrafo 1º, ele diz assim: mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Então, o que você precisa entender é que o parágrafo 4º é uma avaliação para você adquirir a estabilidade. Depois que você adquiriu a estabilidade, você ainda pode ser avaliado. E como você vai ser avaliado? Na forma de uma lei complementar. Então vai ter que ser criada uma lei complementar que diga que você será periodicamente avaliado, mesmo sendo estável, porque o inciso diz assim, ó, o servidor público estável. Então entenda, a avaliação aqui do parágrafo 3º é diferente da avaliação do parágrafo 4º, tá? É isso que eu quero que você entenda. Então você tem as 3 possibilidades: sentença judicial transitada em julgado, que é um processo na justiça contra o servidor. Segunda possibilidade, processo administrativo disciplinar. Então a administração mesma é quem está apurando a conduta do servidor. E a terceira possibilidade é por um procedimento de avaliação periódica. Só que esse procedimento de avaliação periódica de desempenho, ele precisa estar descrito numa lei complementar. E é claro, deve ser assegurada a ampla defesa do servidor. Ele tem que ter o direito de se defender. A gente volta no outro vídeo para encerrar essa parte aqui, e depois no outro vídeo a gente já vai entrar em direitos fundamentais, hein? Olha que legal.
Você sabe que eu tenho a turma de exercícios, já falei aqui muitas vezes, R$ 10 por mês. Se você quiser entrar a partir de agora, você paga R$ 10. Se você quiser também o conteúdo que já foi feito, eu também tenho para você. E aí para cada um desses meses você paga R$ 10. 10 por abril, 10 por maio, 10 por junho. E aí você entra em julho também. Você paga de uma vez só, se quiser tudo, R$ 40 e depois você vai sempre pagando R$ 10 em todos os outros meses. Tenho também a opção de um plantão de dúvidas em que você vai ter o meu celular para você me perguntar o que você quiser do direito e eu te respondo em até 24 horas. Você acha que eu explico bem? Você acha que eu consigo te ajudar? Se você entende que eu posso te ajudar, se você for da turma de exercícios, o valor vai ser de R$ 100. Se você não for da turma de exercícios, o valor vai ser de R$ 150, para que você fique por um mês com o meu telefone, podendo perguntar para mim o que você quiser da área do direito. Te respondo em texto, te respondo em áudio e, se for necessário, eu até te respondo em vídeo, a depender do que for, né? Então, se você quiser, se você achar que isso também pode fazer sentido para você, você que está estudando até há mais tempo, enfim, pode me mandar uma mensagem aqui, a gente conversa sobre isso, tá? Eu agradeço a todo mundo que está aqui, eu agradeço a você que curte, que comenta, que compartilha, e além disso, eu agradeço a você que está aqui, que tem paciência comigo com as propagandas. O canal precisa ser monetizado e uma forma de isso acontecer são as propagandas. Se você pudesse clicar nas propagandas, você não sabe a alegria que eu teria, porque isso ajuda a monetizar o canal. Tá? Mesmo que sejam aí dos concorrentes, eu não tenho problema com concorrência não. Pode clicar lá, depois você fecha as propagandas, mas isso me ajudaria bastante. Você ajuda o canal a ser monetizado e você até me estimula a ter uma produção de conteúdos aqui até maior. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito por todos que estão aqui e você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!